Olá pessoal, meu nome é Rubem e eu sou do canal Mosaico Finanças. Eu tenho desenvolvido diversos estudos sobre valuation em time de futebol. O objetivo é chamar para discussão sobre finanças e futebol, de maneira um pouco mais aprofundada e transparente. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Corinthians, mas se você gosta do nosso trabalho, se você curte, dá um like, compartilha, comente para que a gente possa ampliar esse debate. Como vocês já sabem, no mercado de capitais, o valor do patrimônio é calculado da seguinte forma: você pega a quantidade de ações de uma empresa pelo valor unitário de cada ação, dependendo da série de cada uma delas. Essa operação nos dá o valor de mercado da empresa. Clube de futebol não tem ações negociadas em bolsa. Consequentemente, não tem como a gente fazer o valor de mercado como o mercado de capitais ou o mercado financeiro trabalha. Para minimizar esse impacto, nós pegamos o valor do elenco no site Transfer Market e fizemos o cálculo do goodwill, acrescentando esse valor ao patrimônio líquido da empresa. Vou demonstrar para vocês como que foi feito esse cálculo. O valor do elenco do Corinthians em 31/12/2021, de acordo com o site Transfer Market, era de 85 milhões de euros. Nós multiplicamos a taxa de 6,32 e chegamos ao valor de 538 milhões. Deduzimos o valor do intangível, o valor que já está registrado pelo valor histórico na contabilidade, de 217 milhões. De maneira que nós temos um goodwill, ou seja, um valor a mais, que não está reconhecido na contabilidade, de 321 milhões. Veja bem, a legislação não permite que as empresas ou as associações façam uma reavaliação, ou seja, tragam valor tanto do imobilizado quanto do intangível, onde estão registrados os jogadores de futebol, a valor de mercado. Não permite que seja feita essa reavaliação, somente nos bens destinados à renda. Então é o seguinte, nesse caso, nós fizemos essa operação simplesmente para efeito de cálculo, para que o valor do patrimônio líquido fosse o mais próximo possível do valor de mercado. Em contrapartida ao intangível, nós lançamos o patrimônio líquido, de maneira que o patrimônio líquido, inicialmente, contabilmente, que era de 127 milhões negativos, ou seja, um passivo a descoberto, nós lançamos 320 milhões, que é o goodwill, e o patrimônio líquido ficou em 193 milhões positivo. A segunda métrica que nós consideramos para cálculo, nós conseguimos a partir do boletim Focus do Banco Central do Brasil de 1/7/2022, em que apresenta as projeções macroeconômicas para inflação e PIB, principalmente, que foram os indicadores que nós mais utilizamos. De maneira que nós tivemos o PIB bruto. Então é o seguinte, aí nós temos alguns critérios, tanto o critério macroeconômico quanto o critério patrimonial. Aí é o seguinte, com base nos balanços de 2015 até 2021, nós fizemos o exame linha a linha da receita e dos custos, para que a gente pudesse ter uma projeção da receita e dos custos nos próximos 5 anos. Chegamos ao seguinte resultado. Bom, para a receita de bilheteria, nós vimos que o crescimento ele não foi constante, de maneira que a gente não pôde usar o método de regressão linear. Então, nós pegamos a média de crescimento do período, que foi de 12,65%, aliás, o CAGR foi de 12,65%, e a receita de transmissão de imagem mais a de transferência de atleta, nós pegamos a média do crescimento. E a receita de patrocínio e marketing também pela média de crescimento. Receita do sócio-torcedor, nós utilizamos o PIB mais o IPCA. Nós fizemos a projeção do custo, de maneira que salário de futebol, custo de futebol e mais outros custos de futebol, nós consideramos proporcional à receita. Então, mesmo que a receita cresceu, a partir de 2021, nós também crescemos o custo de futebol. A amortização e depreciação, nós consideramos o CAPEX, que nós vamos explicar mais para frente. E o custo de transferência, nós consideramos 20% do valor da receita, que é mais ou menos a proporção histórica do Corinthians. Feito isso, a gente já teria condição de calcular qual que é o EBITDA. O EBITDA é um indicador de mercado em que tanto os credores quanto os acionistas
eles avaliam se a empresa tem uma boa capacidade para pagar tanto juros quanto para pagar os dividendos. O EBITDA do Corinthians foi pequeno em 2021, mas do ponto de vista histórico, 48% é mais ou menos o resultado do EBITDA para os próximos anos do Corinthians. A próxima métrica é o CAPEX. O CAPEX ele representa quanto que o time, ou a associação, ou a empresa vai investir na manutenção do seu parque industrial, ou do seu imobilizado, ou dos seus veículos, né, ou dos seus imóveis. No caso de um time de futebol, seria o investimento em jogadores de futebol. Então, o CAPEX representa quanto que a empresa pretende adquirir de jogador de futebol ou adquirir de bens imóveis, outros tipos de bens, para efeito, imaginando que a empresa quer se perpetuar, né? Então é o seguinte, nós projetamos então que o CAPEX seria calculado da seguinte forma: proporcional ao valor, as compras seriam os investimentos seriam de 88 milhões até 142 milhões em 2026. E a amortização, né, a partir do valor do imobilizado que nós projetamos. Feito isso, pessoal, nós partimos para a métrica seguinte, que é a necessidade de capital de giro. Capital de giro é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante ajustado. O próximo item, que é de suma importância para ser calculado, seria qual que seria o custo dos capitais, tanto de terceiros quanto próprio. O custo de capital de terceiro, nós pegamos as informações que tem nas notas explicativas do balanço, tá? E fizemos uma ponderação. Chegamos a esses valores aqui, chegamos a um valor total de 21,40% ao ano, que seria o custo de capital de terceiros no Corinthians, considerando que o parcelamento de débito também foi um recurso utilizado no passado para financiamento de capital de giro. Então, o próximo item seria o custo de capital próprio. Para efeito de cálculo, a gente precisa saber o risco operacional da empresa ou do segmento que a empresa atua. O risco operacional do time de futebol, nós consideramos o entertainment no site do Damodaran, que é o Papa do Valuation. Então é o seguinte, considerando isso, nós fizemos esse cálculo de custo de capital próprio, de maneira que nós chegamos a um CAE, que é o custo de capital próprio, de 24,81. Mais o CAI, que é o capital de terceiro, nós chegamos ao valor do WACC, o custo ponderado capital, ou WACC, como alguns falam, de 22,33%. Continuando, nós já temos o EBITDA, nós já temos o CAPEX e nós temos a necessidade de capital de giro. Com isso, nós temos o fluxo de caixa dos ativos. Esse fluxo de caixa dos ativos eu trago a valor presente a partir do custo ponderado de capital, de maneira que nós chegamos aos seguintes valores. Tá? Valor presente do fluxo de caixa dos ativos, 560 milhões, dentro do período explícito, que são os próximos 5 anos. E temos a perpetuidade, nós chegamos em 450 milhões, de maneira que o valor do Corinthians seria de 1 bilhão e 10. Agora, fazendo o seguinte exercício, imagina que o valor do crescimento da empresa ou do Corinthians na perpetuidade aumentasse 1,5%. Tá? E o custo ponderado de capital WACC diminuísse 1,5%. O Corinthians valeria 1,73 bi. Agora, movimento inverso. Imagina que o Corinthians diminuísse o crescimento em 1,5% e o WACC também aumentasse em 1,5%. O Corinthians valeria 956 milhões. Então, nós chegamos à primeira parte do valor da empresa. Para efeito de avaliação, nós fizemos o primeiro passo, que é considerar qual que é o valor da empresa. Então, agora, nós temos que considerar as dívidas onerosas que a empresa tem. As dívidas onerosas do Corinthians era de 518 milhões. Tirando o valor do caixa, ou equivalente, de 7 milhões e 800, nós temos um líquido de 511 milhões. Usando o mesmo raciocínio, se aumentar 1,5%
o crescimento na perpetuidade e diminui o WACC, o Corinthians valeria 562 milhões. Nós podemos concluir que o Corinthians vale entre 956 milhões e 1 bilhão e 73, sendo que o valor central seria 1 bilhão e 10. Considerando as dívidas, abatendo-se o valor dessas dívidas e as disponibilidades, o caixa, nós teríamos que o Corinthians valeria entre 446 milhões e 562 milhões, tendo como ponto central 500 milhões. Bom, aí também nós fizemos o balanço projetado, né, até 2026, a partir das métricas que nós utilizamos. Nós temos o ativo, nós temos o passivo, nós temos a demonstração de resultado. Bom, mas é isso, pessoal. Se você gostou desse trabalho, dá um like e comente. A gente vai continuar fazendo os nossos estudos um pouco mais para frente. Um forte abraço e até a próxima.